Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. É um prazer estar aqui com vocês e se você chegou agora, você vai entender um pouco mais sobre música eletrônica, eventos, entretenimento. O nosso convidado de hoje tem décadas de experiência, já tocou nos melhores lugares do mundo, incluindo Ibiza, que é a meca para os DJs. É um cara que produz house music há muitos anos e é uma grande honra tê-los aqui. Se inscreva se gostar, encomende, encaminhe para os seus amigos, para os familiares. A ideia desse podcast é você que é fã ou não, ou está conhecendo agora, quer trabalhar com isso. Esse podcast é para você, de todas as formas. Júlio Torres, muito obrigado pela sua participação aqui. Tudo bem. Você não sabe a importância de tê-lo aqui. Uhum. A gente tem uma história aí, né? Uns anos, muitas coisas feitas juntos, né? É uma honra, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero poder somar de alguma forma aí Claro na carreira ou na vida de algumas pessoas, né? Claro Acho que o objetivo é o legado e influenciar de forma positiva. Acho que Claro. sempre é esse. Quando é que você começou os teus primeiros discos ali, Ju? Acho que a música é uma paixão já desde criança, né? Pedia pra minha mãe comprar disco. Tipo, eu pegava o dinheiro, qualquer dinheiro que sobrava pra colecionar. E aí, quando eu me vi, aquilo se transformou numa... quase uma obsessão, né? Por comprar e ter acesso a novas músicas e pesquisar um pouco mais o que é... onde aquela música vinha. A princípio vinha do rádio ou da novela, né? Novela era uma coisa assim que minha mãe assistia muito e ela influenciava com os discos, principalmente internacionais. Eu nunca tive muita ligação com música brasileira. Acho que depois dos anos que eu fui entendendo que a música brasileira era importante pro meu ser, né, como curador e como produtor, enfim. Mas eu tinha uma obsessão pela música internacional. Então começou com os discos de novela internacionais e comprando disco, qualquer dinheiro que sobrava eu guardava, ia lá e comprava um, comprava outro, e até que se formou uma coleção. E aí, como acho que a maioria dos DJs começaram naquele passado distante, tocando na festa dos amigos. Pô, meu amigo Michel Palácio tá fazendo aniversário, eu vou levar uns discos debaixo do braço, e aí eu vou fazer um som lá pra galera. Só que eu não entendia que isso poderia ser uma profissão, era só realmente uma paixão, que é o que você tá fazendo aqui, uma coisa que você gosta de fazer. Então a gente tá falando de música. Então a música sempre pra mim foi uma paixão, e poder fazer a alegria das pessoas, assim, de forma bem consciente. Acho que depois que eu entendi, observando, né, que existia a profissão disc jockey, que você tocava as músicas e influenciava as pessoas, fazia a alegria das pessoas. E aí foi assim que eu fui me metendo nesse negócio e aí quando eu me vi, ele me tirou da minha faculdade de eletrônica, que eu comecei a estudar um ano gostava de tecnologia, e aí comecei a estudar, enfim, só que a música me levou. Quando eu vi esses discos se transformou numa coleção, e aí me convidaram para tocar num lugar, aí tocar no outro, e quando eu vi aquilo era mais forte do que eu continuar estudando. Eu deveria ter terminado meu curso de eletrônica porque ele ia servir para arrumar meus synths hoje. Às vezes tem synth que tá com problema, eu poderia resolver eles com conhecimento, mas acho que na época não tinha maturidade para isso. Esse começo foi tocando por onde? Foi tocando na periferia de São Paulo, eu sou daqui de São Paulo, da zona leste de São Paulo, então eu tive contato com os DJs dessa região. Toco foi um lugar muito importante para mim, Contramão, Sound Factory, foi os lugares que eu frequentei lá nos anos 90, e aí foi me moldando musicalmente. Programa de rádio também era muito importante, né? Acho que a rádio ainda hoje ela é importante, mas não como antigamente, porque a gente não tinha uma comunicação fácil. Então a rádio era um grande potencial de você poder pesquisar, revista também, né? Mas era difícil. Então a rádio foi um canal muito forte para poder me influenciar. Aí eu descobri o Ricardo Guedes, grande mestre na rádio. Eu escutei o programa do Ricardo Guedes, era na 9FM Record, era uma rádio clássica, né? E aí eu vi o programa do Guedes lá, e aí dali eu ganhei uma paixão de entender que isso era a coisa do DJ. E aí comecei a ir nos clubes, na Contramão, aí vi o Guedes tocando na Contramão. E depois, já brincando um pouco com os discos, eu comecei a frequentar uma coisa mais alternativa, que na época era o Sound Factory, lá na Penha. E aí aquilo realmente me pegou, porque ir na Contramão era legal, mas o Sound Factory tinha uma essência do que realmente me pegava, que era uma coisa mais alternativa. Uma liberdade, sabe?
Que depois eu entendi vendo esses clubes que tinham em Nova York, como nasceu em Chicago. Aí depois eu entendi que a Sound Factory tinha essa essência de liberdade que esses clubes como o Paradise Garage, o Warehouse lá em Chicago tinham, essa liberdade das pessoas se montarem, né? Todo mundo se montava, mistura de gêneros. E aí, meu amigo, Deus nos acuda, né? Você se lembra os artistas? Porque você sempre, pelo que eu me lembre, sempre estava muito lastreado em house music. House music. Eu ia na Sound muito cedo pra ouvir o Julião, porque ele tocava house no começo. Eu gostava do Mark pelo lance da performance, que é, né, tipo, qualquer pessoa que vê se impressiona. Mas eu gostava mais do Julião porque aquela música do começo ela me pegava mais. Eu sinto que ela tinha uma profundidade de emoção. Não que a música lá do meio, que era mais mainstream na época, com energia, aquela coisa energética de você suar, né? Mas a música do começo, o Master at Work, que foi... Eu escutei a primeira vez ali o Julião tocando, aquilo me pegou, falei, puta, é isso. É house music, acho que é meu som. E aí pesquisando... Master at Work? Eu vi o Louis Vega, ele veio tocar em São Paulo, nessa época mesmo, acho que na Sound, eu vi o Louis Vega. Depois na gringa vi também ele tocando lá em Winter Music, né, que rola aquelas cestinhas pequenas. Eu vi a galera dançando, descendo até o chão, enfim, então aquilo pega, né? Você frequentou muito essas feiras, esses eventos de DJs ao redor do mundo, né? Eu frequentei, acho que serve pra gente de aprendizado você entender melhor qual é a sua cena, aonde você tá pisando, quem que veio antes, então... Eu sempre fui curioso em tudo, então eu queria saber quem eram os artistas, de onde veio e por onde a coisa acontecia. O Winter Music me serviu muito, todos os anos eu ia porque tinha umas festas, obviamente tinha aquela coisa do Ultra e o blá blá blá, mas tinha as festas muito interessantes que aconteciam ali que me pegavam. Mas em São Paulo, São Paulo sempre teve muita coisa, né? Então acho que estava mais na minha mão de pesquisar e poder estar lá e ver. Eu vi Van Helden tocando em São Paulo, Laurent Garnier, tipo, mudou muito a minha perspectiva pro techno, porque até então o techno eu via como um som mais barulhento e tal, e ele trouxe uma coisa mais emotiva. Então acho que ver esses artistas tocando nessa época mudou muito a minha perspectiva e era possível, né? Não era um negócio... Eu acho que hoje às vezes até um pouco mais difícil com o preço dos ingressos que eu tenho visto, assim, tipo, tudo muito alto. Obviamente que não era barato, mas eu acho que era mais possível estar perto, né, de um artista desse e ver ele desenvolver uma coisa muito natural, porque quando você toca num clube é diferente de você não toca num festival. Então eu vi o Laurent Garnier tocando num lugar pequenininho, eu vi o Van Helden, vi o Louis Vega. Então você vê o cara entregando ali de uma forma... acho que mais humanizada, né? Nossa, é sensacional. É sensacional. E aí isso mudou a minha perspectiva, aí muda o caminho que você quer seguir, muda o que você precisa aprender para fazer como esses caras que são os melhores, e aí você só vai trabalhando para evoluir, né? Acho que é o que eu faço até hoje, a gente tá sempre aprendendo, né, Michel? Com certeza, com certeza. Muito cedo você já tocou em Ibiza. Como é que foi o Júlio Torres, que dançava o Julião no Overnight até chegar em Ibiza? Nesse período, o que você acha que foi fundamental para você conseguir essa porta? Eu acho que visão. Eu acho que quando eu comecei a tocar, então eu já era DJ e já tocava em alguns lugares na Zona Leste de São Paulo. Festas pequenas ou clubes, né? Eu tive uma residência na Êxtase lá no Sapopembe muitos anos, que lá me moldou também a aprender a tocar do começo ao fim. Mas quando eu comprava os discos, eu vinha na galeria comprar disco e eu entendia que eu precisava... Como que esses caras fazem esse som e a gente não faz nada? Né? Pra mim era meio estranho eu não tocar as minhas músicas, sabe? É possível tocar as minhas músicas? Não, Júlio, não é possível. Não dá, é caro, precisa de equipamento e blá, blá, blá. Então, acho que no final dos anos 90, que eu meti um pouco mais de cabeça, Jason Braley, que era um DJ muito famoso na época, a gente começou a produzir junto porque ele era meio meu amigo de infância. Então ele comprou um computador, a gente começou a experimentar, tentar fazer um som de alguma forma, mas era muito difícil. E aí no final dos 90 ficou um pouco mais possível. E aí eu comecei a produzir. Comecei a produzir insanamente. Eu não saía para fazer mais nada. Obviamente que eu tinha minha pesquisa de discotecar, comprar disco e tal, mas produção virou uma obsessão. E aí no início de 2000 eu já estava 2 anos produzindo, eu já estava mais evoluído. Eu estava preparado. E aí eu comecei a mandar uns CDs para uns selos na gringa. Então eu pegava lá o endereço através do disco e comecei a despachar uns CDs para os selos que eu achava
que essa música que eu tava produzindo ia dar certo. E em 2001, caiu na mão de um selo na Inglaterra que era Hook Recordings e Bill Boys, que elas lançavam Tech House e Progressive House. E aí esse lançamento me levou para a compilação do Space de Ibiza e no mesmo ano um convite, obviamente que não era um convite pagando a minha passagem, mas se eu tivesse em Ibiza eu teria a possibilidade de, por conta de estar na compilação, tocar no clube. Então eu toquei no Space e no Amnesia. Foi uma uau, né? Que espetáculo, eu me lembro disso. Isso foi em 2002, assim, então deu uma abertura de porta pra mim dentro do mercado, porque a cena já tava quente, a coisa já tava acontecendo ali no início de 2000, né? E aí essa tocada em Ibiza deu uma grande mudada no meu game. Eu acho que foi a visão realmente de falar, porra, eu preciso produzir as músicas, porque sem música esse cenário não roda. E você já tinha cautela, essa visão é muito à frente, hein, Júlio? Porque assim, ó, o fato de você já pegar os endereços dos discos, das gravadoras, na contracapa do disco, Isso. e já mandar a tua música direcionada pra gravadora, isso é uma visão que parece óbvio, mas não é, hein, cara? Pra mim fazia o sentido de que essa música ela tinha que haver, porque assim, eu comprava às vezes disco pelo selo, né? Então eu pensava, se esse selo lança esse tipo de som e o som que eu tô fazendo é dessa galera, então eu quero fazer parte dessa galera. E eu comecei a despachar muito CDs, e demorava, né? Então não tinha resposta e tal, e aí começou a chegar uns e-mails, e os caras querendo conversar pelo ICQ. Tá ligado? Que era tipo um WhatsApp, um Messenger, né? E aí eu comecei a falar com os caras até que esse deu certo, e os caras lançaram o meu disco. E aí depois foi lançando outros discos, né? Mas eu acho que a visão de produzir a sua música... Porque depois de um tempo ficou... Hoje, por exemplo. Assim, você não é um DJ... Você pode até ser, mas você não vai ser um DJ de expressão se você não produzir sua música. Você pode ter um tempo, né, de estar ali no mercado, porque você tem um contato, porque você é bem relacionado, ou porque você toca muito bem. Mas acho que depois de um tempo você precisa mostrar um pouco desse lado. Como é que você se ligou... que você tinha que estar nesse crew dessas gravadoras, com esses DJs, nesses selos. Como é que você teve essa sensibilidade? Eu acho que é o gosto por aquele tipo de som. Então aquele tipo de som ele já me atraía, e aí eu comecei a produzir as músicas inspirado nessa galera. Então eu queria fazer parte dessa galera, e de certa forma eu acho que não era uma cópia, né? Porque... tem um livro muito interessante que é Hobby como um Artista, que ele diz que você não consegue copiar os Beatles. Você pode até tentar, né? Mas você vai criar uma coisa sua, com uma identidade sua, que é diferente dos Beatles. Os Beatles vai acabar sendo uma inspiração para você, mas não vai ser o som dos Beatles. Então acho que de forma inconsciente eu fiz isso. Eu tava meio que copiando ou tentando chegar num som que esse time, essa galera, que na época era o Chris Cole, desse time, do que eles produziam, então eu comecei a produzir muito parecido e caiu na graça dele. Só que eu acho que tinha um ID meio Brasil, que eu também não sabia o que era, e eles gostaram. Nessa época o Steve Lawler te deu uma moral também, né? Depois eu lancei lá com o Steve Lawler, depois eu lancei com o Nick Fanciulli numa compilação da Renaissance, então foi me abrindo as portas. E aí aquilo me arreganhou mesmo as portas de eu poder lançar mais. Como é que foi aquele teu projeto com o Patife, que vocês conseguiram uma compilação na DJ Mag em Inglaterra? Eu acho que atrelado a tudo isso, esse lançamento com o Steve Lawler, esse lançamento com a Hook, esse lançamento com o Nick Fanciulli, abriu umas portas. Foi meio perto, né? Meio perto. E eu comecei a trabalhar com um manager aqui no Brasil, que era o Edu Van Duyn, que hoje também está no mercado, um cara muito importante. Ele tinha uma agência junto com o Luiz Eurico, que era a Bulldozer Sponge. Ali tava a Mark, tava nós, e tava Gabo, tinha um time Patife. E aí ele começou a cuidar da minha carreira pro internacional, porque eu tava produzindo. E aí surgiu esse lance da DJ Mag, já tava fazendo uma brincadeira de troca de cases. Então você toca com o meu e eu toco com o seu. O Patife era drum and bass e eu era house. Então os caras deram a ideia de eu mixar. O Patife compila as músicas de drum and bass, eu compilo de house. Só que o Patife mixa o house e eu mixo o drum and bass. E aí isso, abriu mais portas. E uma coisa que eu me arrependo muito falando agora é de não ter continuado produzindo nessa mesma escala. Qual escala? Nessa escala de insana. Porque assim, eu acho que pra você fazer sucesso tem que ser meio obsessivo. Mas você continua produzindo muito. Eu sou obcecado, mas nessa época eu dei uma pausa porque como o mercado começou a ficar estagnado, eu tô falando de 2005, 2006, eu senti
que o mercado estava estagnado, eu queria ter um produto que fosse diferente do Júlio. E aí eu comecei um projeto com um violinista que chamava Crossover. Ele começou em 2007, esse projeto. E aí esse projeto ganhou uma dimensão muito grande, porque era diferente. Música eletrônica com violino, os caras começaram uns a reclamar e tal, mas o mercado absorveu isso muito bem e começou a gerar demanda. E quando gera demanda para o artista, tem um probleminha aí que é que você não tem tempo de fazer outras coisas. Então eu vivia muito na estrada tocando, e aí eu deixei um pouco de lado a continuação dessas produções. Começou a me gerar muito mais financeiramente esse projeto. E aí eu comecei a deixar de lado essas produções. Porque talvez se eu tivesse continuado nessa mesma escala, eu teria dado saltos maiores, principalmente no mercado internacional. Mas aí o projeto, pô, foi legal. Não é uma coisa que me atrapalhou, mas eu me arrependo um pouco de não ter equilibrado o tempo, dividido um pouco no Júlio Torres, e não ter deixado tanto de lado o lance da produção. Olha, o Crossover era reconhecido pela qualidade que vocês tinham. É, qualidade musical, com certeza. Mas por maior que tenha sido o desbalanço entre esse Júlio Torres produtor e o projeto ao vivo, também você teria algumas coisas que hoje você... Seria mais fácil, mas assim, como é que você iria produzir na estrada nessa época, né? Talvez o laptop não é o que temos hoje, né? Não. Você tinha muito hardware no teu estúdio? Eu tinha um computador bom, mas a estrada, ela te consome demais, né? A estrada, ela te suga. Há uma brincadeira nos bastidores, pra quem não é artista, de que a gente cobra pra viajar. A gente não cobra pra tocar. Isso faz sentido. A gente toca de graça, porque é uma paixão, um amor. Só que chegar no lugar, a logística de sair da sua casa, chegar no aeroporto e pegar a van, né? Então isso desgasta demais. E aí você não tem uma concentração de poder criar realmente no nível de você chegar ali na frente do seu estúdio e começar a desenhar e rabiscar algo. Então, perde, né? O Crossover foi só um dos projetos, né? Foi só um. Esse foi o primeiro projeto, um projeto de... Porque eu não sou músico, né? Eu nunca estudei música. E eu queria ter um músico dentro do meu projeto. Eu quero produzir com músico. E aí eu comecei esse projeto com o Amon Lima, da família Lima, que era com o intuito da gente produzir. A gente lançou um álbum, inclusive tem uma participação da Sandy nesse álbum, por acaso, super por acaso. A gente ainda produziu um pouco, só que depois gerou uma demanda tão grande que a gente não produziu mais. Então o Crossover tem um álbum lançado e 10 anos de estrada. Então, essa conta tá errada, né? Quando você lançou o Crossover, eu me lembro de um pocket show que vocês fizeram na Soul Sister, eu acho. Foi esse dia que estreou o projeto. Eu estava lá. Você estava lá? Estava lá. E eu me Aniversário da Patrícia Correia, né? Promotora famosa da cena e tal. Um beijo pra você, Paty. Grande Paty. E vou te falar, foi uma coisa... Você lembra do Crossover, Rafinha? Lembro. Foi lindo, né? Já tocamos junto em Marília. Que delícia que era esse projeto. Eu fui nessa inauguração. Era bonito, um projeto bonito, diferente, né? E a cena inteira estava lá. Eu acho que foi talvez o primeiro DJ, né? O cara é de house mesmo, com músico ali no Brasil, não foi? Foi o primeiro. Até então não tinha visto ninguém fazer, né? E é muito diferente você ter um violino dentro de uma música eletrônica. Assim, uma galera ficou meio nos bastidores falando pra mim, mano, você não tá maluco? Você acha que isso faz sentido? Isso que eu ia falar, não teve uns haters aí, não? Teve. Sempre tem os haters, né? Mas eu acho que é bom quando tem haters. Mas o hater dessa época era, como é que era? Era meio que falava aqui, o outro ia falar pra você. Sei lá, na galeria já tava sabendo. Não fica assim com conversinha nas redes sociais falando nas costas. Não, acabava já rolando meio na galeria, ou um falou e depois tirava uma satisfação. Mas eu acho que é saudável você ter as pessoas que não concordam com aquela ideia, né? Isso faz Júlio, parte. inclusive eu me lembro que você sempre foi um cara muito trabalhador, sempre teve bons times de trabalho, e sempre que eu te via na estrada, eu te via de forma muito serena, sóbria. Da onde que vem esse teu equilíbrio? Família. Eu fui casado há muitos anos, então todo esse tempo eu, sei lá, com 15 anos eu já falava que eu queria ter filho, eu ficava numas piras assim de ter criança. E aí, muito novo, eu tive filhos. E aí, quando você tem uma família, você tem uma perspectiva diferente de como as coisas funcionam. E você tá no mundo das festas, ele é muito deslumbrante, né? Ele é muito lúdico. E esse lúdico, obviamente que eu participava desse lúdico. Mas eu era muito centrado na minha carreira de fazer as coisas acontecer. E eu vi muitas pessoas se darem mal indo por outro caminho. Então eu pensei, não, isso eu não quero pra mim, porque a música é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso me levou pra uma coisa mais centrada e profissional. Acho que talvez seja essa visão que você está falando, mas acho que a família me trouxe uma base assim, importante.
Muito bom. Você prensou já discos de vinis no Brasil? Prensei disco lá no final dos 90, junto com o Ramilson Maia, que era um maluco. Grande abraço pro Ramilson. Eu conheci o Ramilson na Galeria 24 de Maio, ele trabalhava na Discomania, era uma loja muito importante, tinha o Updance, o Mark trabalhava lá, todos os DJs importantes trabalhavam nas lojas. Eu conheci o Ramilson lá mostrando os MDs e tocando as músicas que ele estava produzindo. E essa época eu tava tentando produzir, eu falava, mano, como esse maluco faz esta merda? Porque ele dá um play e a música dele toca nas caixas. E aí comecei a conversar com o Ramilson tentando entender, corta pra, sei lá, um ano depois, a gente prensou um disco juntos. Que é o lado A é o Ramilson, o lado B é você e o Jason, não é? É, uma coisa assim, o Coqueluche EP, eu lembro Isso, claramente, Coqueluche EP. Coqueluche. Até outro dia eu tava na casa do Renato Atier, fui lá um jantar e tal, e ele tinha muitos discos, e a gente tava lá folheando e tava um disco lá. Sempre alguém me manda esse disco, que é final dos 90, né? Então ele foi pra mão de muita gente. Então eu prensei um disco no Rio de Janeiro, porque ainda não tinha conseguido essa abertura na gringa. Aquela coisa, né? Não tô conseguindo a abertura na gringa, eu mesmo vou fazer. Não vou Você sempre foi assim, claro. Eu não vou ficar parado, né? Então, isso aqui aí, rolou esse EP e na sequência, um ano depois, rolou o lançamento na gringa. Então, talvez se eu ficasse esperando, não teria dado um incentivo de continuar produzindo. Então, acho que o lançamento foi mais pra gente, reverberou, mas eu acho que foi mais uma coisa pra gente se manter vivo, produzindo. Você que escolheu a cor do disco? Porque ele é transparente. Ele é branco, ele é transparente, a gente pensou, vamos fazer uma coisa diferente, a gente desenhou a capa, aquela coisa de moleque, né? Assim, vamos aí, vamos fazer a gente mesmo, faça você mesmo. Quais foram os mixers que você mais gostava desde o início até hoje? Cara, eu peguei o DM200, um mixer com madeira dos lados, peguei Gemini, mas eu gostava muito do Numark. O Numark era um mixer que eu gostava na época, porque ele tinha uma equalização, eu gostava do crossfader, o lance dos VUs, então aquilo me pegava. E aí depois que veio a sequência de mixers da Pioneer, aí, assim, eu não vi outro mixer, né? Até comprei um mixer da Vestax, que ele é meio rotary, tinha uns botõezões e tal, tinha na Twist em Santo André, eu É lembro o de PM46? PM40, um PM. Depois eu até vendi esse mixer pro meu amigo Márcio S. Um abraço, Márcio. Você fica nessa, né? Eu preciso desse mix, eu tenho. Mas né? tem mais um aí que você não falou, acho que você esqueceu. Que é o Allen Heath. O Allen Heath eu toquei muito com o Allen Heath por conta do The Edge. Porque assim, eu tive uma residência no The Edge desde o início, na Moving, que antes chamava Upgrade, não era Moving, chamava Upgrade. Ela ficou um ano como Upgrade, começou com o Cláudio Brilho, e aí depois eu acabei continuando na noite, só por 17 anos. E ela virou Moving, e no Moving tinha muitos DJs internacionais. E os DJs internacionais todos queriam Allen Heath. Vem de lá isso? Então, assim, eu fui meio que obrigado. Nessa época era o Johnson, que era o iluminador. E eu falava, Johnson, não tem como botar um DJ M500 aí, que era na época, né? Já tava acostumado com ele. Ele falou, cara, os caras querem tocar com esse mixer, você vai ter que ir. E aí, às vezes eu chegava mais cedo, uma hora antes. Eu fiz muito warm-up lá. Aprendi muito de esquentar a pista mais underground, tocando com os DJs. Então eu pegava uma hora antes e ia praticando com ele, porque ele não tinha efeito, eu já estava acostumado com os efeitos. O filtro era diferente, 3 bandas, né? Então você tinha que acionar. E aí o Allen Heath começou a fazer parte de mim, assim. Uma coisa de pegar ele, né? Eu ia até chegar nele, né? Porque você chegou no Pioneer, aí o Pioneer dominou o mercado, mas no The Edge era inevitável tocar com o Allen Heath. Acho que até hoje, às vezes, eu pego o Allen Heath no The Edge. Às vezes tem algum gringo que vai tocar e já tá lá, ele fala, você quer mudar depois? Fala, cara, já sei tocar nele. E tem um lance do som, a qualidade sonora também, ele é diferente, enfim, então... Um pouco antes da sua noite no The Edge, às quintas, você fazia muito as noites de terça-feira do Love E Club, na Pequetita. Que época, bons né? tempos, Como é que você vê hoje o momento atual de noites de terça-feira tocando house, com noites cheias, à nossa atualidade, Júlio? Eu não vejo nenhuma noite de terça-feira tocando house em São Paulo. Tínhamos Tínhamos a noite do Love. E agora, Júlio? Eu acho que é mudança de comportamento. As pessoas estão num comportamento diferente de noite, de festa. Estão vivendo uma vida mais veloz. Antes a gente tinha uma vida um pouco mais lenta. Os clubbers, os frequentadores eram diferentes. Então eu não sei se há espaço para você fazer uma noite de terça-feira como tinha no Love, que era a noite o Love for Fun, né? Love E for Friends. Love E for Friends, que era a noite do Mr. Gil e do Jack Jr., né? Toquei muito lá, tocava muito com eles, mas eu não sei se hoje São Paulo, do jeito que a cena tá se movimentando, ela tem essa... As pessoas têm essa energia de terça-feira sair pra uma festa, e durou por muito tempo, né? Você acha que a culpa é das pessoas que
tentam montar clubes e não conseguem? Ou realmente o comportamento do povo? Eu acho que o comportamento mudou. Mas você já pensou que os clubes que duram são aqueles que o cara sabe fazer um clube? Mas ó, se você pensa assim, o The Edge, que é um clube lendário, né? Como foi o Love, como foi o Base, vamos falar de alguns clubes lendários que duraram muito tempo. O The Edge tá aí 25 anos, né? Comemorou 25 anos. O The Edge tinha noite de segunda-feira. Todo dia. O The Edge tinha praticamente todos os dias ele era aberto. Então por que ele não continua aberto? Porque mudou o comportamento das pessoas. As pessoas estão tendo uma vida diferente, mais saudável, escolhendo o dia para sair. Então eu acho que essa mudança faz com que as noites de semana elas fiquem nos horários mais cedo. Então hoje você vê muitos bares com música que vai até 1h da manhã. Júlio, você tem gostado desses bares? Que é o Easy Listening, né? É um listen bar, né? Que nasceu no Japão, das pessoas irem lá. O japonês ele é muito apaixonado por música, então vai lá tomar um drink, tomar o seu saquê, e aí você tá ouvindo uma música de qualidade. High Fidelity Audio. Exato, né? Tem várias nomenclaturas. Mas eu acho interessante, acho que todo movimento que seja associado à música, eu vejo muita galera falar, eu já vou entrar nos cafés, né? A galera falando dos cafés, que, né, que hype é esse, o paleta mexicano. É diferente o High Fidelity Audio do café. Eu acho que assim, são movimentos que mostram que o comportamento das pessoas é diferente. Então elas querem ter uma coisa diurna de ouvir música. Então às vezes... Mas não é legal pra caramba, meu? Você ouvir música de qualidade? Lógico. Independente da hora? Pô, se eu chegar num café e tá rolando música de qualidade com um bom DJ, maravilhoso. Esse café vai ser mais interessante pra mim. Tem que ter coerência, né, Júlio? É lógico, tem que ter qualidade. Tem os caras que sabem fazer e tem os que não sabem fazer. Tem os que vão pegar como tudo. Você foi em algum? Eu fui num café que tem no edifício Renata. Tava rolando ali com os meus amigos, a galera do Goptan e o Bruno, o Antidote. Super coerente. Coerente, a galera tava tocando lá legal. Essa foi a experiência que eu tive. E eu tenho frequentado muito o Listen Bar, né? Eu toquei em alguns no Matiz, já toquei lá, muito incrível. Qualidade sonora, curadoria. Que mixer é aquele do Matiz? Ele é um mixer Rotary. Eu não sei exatamente o modelo, mas... É da casa mesmo, né? Ele é um não mixer... se muda ali, né? Não, ele é um mixer do clube. Até no dia que eu toquei com os gêmeos, o Yuri deu uma bronca, porque a gente pediu pra mudar o setup, enfim, por conta do que a gente queria fazer. E muda a qualidade do som. Então o mixer que ele tá ali, ele não tem só uma estética de você ter os botões para girar como era nos anos 70. Ele tem também uma coisa analógica, qualidade de som. Porque assim, tudo ali é bem pensado. Então você tem um tratamento acústico, você tem uma qualidade das agulhas do que tá tocando ali, as caixas são bem pensadas, são customizadas. Então o mixer vai interferir nessa qualidade, né? Então o Domo, que é um outro lugar que é restaurante, ele é mais restaurante do que bar. Esse eu não fui ainda, eu quero ir. Ele é muito interessante porque você senta pra comer e não tem pista de dança. Então as pessoas só estão tendo uma experiência sonora com o DJ tocando com discos de vinil. Só discos de vinil. O Matiz ainda tem uma coisa do CD e tal, umas pessoas tocam do CD. Só que o Domo não, o Domo é... Então você vê que é uma experiência sonora. Acho maravilhoso, por que não? Então você vê que o comportamento, ele se transformou das pessoas irem para um jantar e ouvir música. 1h da manhã eu vou pra minha casa e acabou. Júlio, como é que é a tua rotina para acessar novos sons? Eu faço isso diariamente. Eu sou muito criativo de manhã, eu sempre estudei de manhã, porque a minha cabeça funciona muito bem de manhã. Então, para criar e pro estúdio trabalhar de manhã, funciona muito bem. Então, eu reservo o meu dia por slots. Então, eu tenho um slot de 1 horinha ali para poder pesquisar. Tanto o Bandcamp, que eu gosto, porque eu vou por selo, Beatport, Tracksource, Juno. Então, eu faço o apanhado de tudo isso. Escuto muitos sets de SoundCloud, às vezes quando eu tô treinando e tal, correndo, que eu gosto de correr. E aí isso me ajuda a ter vários nortes, porque às vezes você fica num lugar só, é fácil, obviamente você fica meio preguiçoso de entrar no Beatport e ouvir um top 100 de Deep House. Obviamente que vai ter coisas legais ali, mas pô, tem muita coisa que às vezes tá perdido ali que os DJs não tiveram uma sensibilidade de pegar, e aí você vai lá e pega. Aí você vai ouvir um Sven Vá tocando em São Paulo, você vai ouvir muita coisa interessante que só tem disco. Você não vai conseguir no digital. Você ouviu o Sven Vai em São Paulo? Eu escuto todas as vezes que ele vem, escutei ano passado, escutei esse ano. É sempre uma aula, né? Porque ele tem a coisa só com disco de vinil. Não tô sendo saudosista. Não tenho essa coisa da qualidade do vinil é melhor. Não, eu acho que a experiência do vinil é diferente para quem assiste e para quem toca. Então é uma coisa interessante. E hoje em dia o vinil ganhou um valor extra porque tem muita coisa que só sai no vinil. Ele não sai no digital. São microcomunidades que só vem naquele formato. Só vem naquele formato. Então você comprou um disco, só você tem, aí você vai lá e tenta passar um Shazam, beleza, encontrou, mas ele tá analógico e você não vai ter como tocar, a não ser que você ripe do disco.
Então eu acho que isso é muito interessante, é um formato interessante, é uma maneira do vinil ganhar energia de novo. Eu tenho investido no lance do disco, tenho comprado muita coisa de disco e house. Muitas coisas foram se perdendo ao longo do tempo, né? Você vai indo, a vida vai te levando e vai ficando parte da sua coleção. Mas agora eu tô muito focado em pesquisa de um disco lado B, tô comprando muita coisa assim. E coisas de house também para ter um set de... Tenho feito, né, alguns no Matiz, no Domo, nesses lugares que as pessoas querem ouvir uma coisa mais intimista. Na minha festa também, que a gente tá fazendo agora em São Paulo, eu tenho experimentado tocar umas coisas com disco. Então é um dos meus projetos agora voltar a ter o vinil mais enraizado dentro de mim, porque, pô, faz parte da minha essência. Sensacional, Júlio. É. Qual que é a tua festa em São Paulo? Minha festa é eufônica. Eu tinha uma vontade, às vezes, como a gente tá falando de sair e tal, eu ia pra muitas festas, eu sou um frequentador, eu sou um clubber, eu gosto de ir pra festa. Então, às vezes, eu sentia que nenhuma dessas festas, não uma crítica, mas só que nenhuma dessas festas eu sentia parte delas. Eu achava que podia ser desse jeito, podia ser daquele jeito, não como crítica, mas como se eu pudesse fazer algo que eu ficasse 100% satisfeito. E aí no estúdio, colaborando com o Meca, que é meu amigo também de muitos anos, já fez música junto, fazendo música, eu contei essa história pra ele, ele ficou bem animado. O Felipe do Fat Notronic também, o Sarra, que é meu parceiro num projeto. E a gente falou, por que não vamos fazer uma festa? E aí a gente começou a fazer uma festa, tivemos 2 edições aqui em São Paulo no Efigênia, que foi bem legal. E aí agora a gente tá rodando o Brasil, Privilege Búzios a gente vai fazer, a gente fez Campos do Jordão, fez Brasília. E aí é um projeto que aos poucos ele vai maturando, né? E a gente vai entregando a música que a gente realmente acredita. Acho que é uma forma, como este programa, de fomentar a cena. Claro, claro. Acho que é isso, né? Isso é importante. Eu sempre te vi no Logic. Por que no Logic e não Ableton Live, ou Cubase, ou qualquer outro? Eu comecei lá, o comecinho foi Cakewalk, aí depois foi pro Fruit Loops, aí depois eu brinquei um pouco com o Live quando ele surgiu, porque eu fazia live com o crossover. Nas primeiras gigs a gente disparava, até quem me ajudou primeiro a me dar umas dicas foi o Ticos Groove, que ele usava live, ele falou, tem um outro lado do live, tipo assim, mano, como eu ia pensar nisso? Tem as costas do software, que ele tem clipes que você pode disparar pedaços de música. Eu falei, como assim, mano? Aquela explodiu minha mente. E aí eu comecei a usar um pouquinho do live, mas eu tinha obsessão pelo Logic porque ele é muito robusto. Então eu fiquei muitos anos usando o Logic, mas agora eu me rendi à simplicidade e ao minimalismo do Ableton Live. Então agora o Ableton Live acaba sendo a minha DAW no estúdio, porque ela me ajuda a potencializar a criatividade com muita rapidez e facilidade. Isso pra mim faz muita diferença. Não gosto de ficar, beleza, é bonito, a estética e tal do Logic, mas o Ableton tem um negócio que eu jogo ali e a coisa vai acontecendo. Então ele acabou virando o meu queridinho dos últimos anos. E esse momento da música? Tem vários gêneros e subgêneros atuais aí, novos. Você tá navegando por onde? Eu sou a favor da mistura. Então eu não tenho essa assim, polemizar de falar, não, ao ponto purista de que a música eletrônica não pode ser misturada com as outras vertentes. Não. Eu acho que esses gêneros... Existem os pilares, né? Tem o house, tem o techno, tem o drum and bass, tem o trance, que virou... criou variações. Eu acho que é muito justo acontecer as variações, porque o produtor, ele mistura. O produtor criativo, ele quer pegar o som desse celular e misturar com o som desse copo. E aí você nasce uma nova história. E é assim que a coisa evoluiu. Então acho que a gente não pode ficar preso na mesma coisa sem as misturas, porque a gente não vai descobrir coisas novas. Nossa, estão misturando música eletrônica com funk. Qual é o problema? Eu não vejo problema, porque é música. Ela tem que ser misturada. Foi assim que nasceu a mistura de um som com o outro, nasceu o Progressive House, que é um som tipo, que me influenciou muito. A mistura do house com techno nasceu o Tech House, que hoje eu nem vejo que é tanto o Tech House. Ele ganhou tanta forma que o Tech House acabou ficando meio escondido ali, virou uma coisa meio minimal. Mas o resumo dessa ópera é que a gente tem que misturar, e nessa mistura a gente vai descobrir novas sonoridades. É isso que faz a música eletrônica se manter viva e forte. E tudo isso vem da onde? Do underground. Da galera que tá misturando lá no fundo do quintal. O cara tá pegando um som e misturando com outra coisa. E tudo foi inventado, né, Michel? Tudo já foi inventado. A disco, o funk, o soul, a música brasileira, já criaram tudo. Vamos pegar isso rico que foi criado e vamos ressignificar
Ó, o Daft Punk. Os caras surgiram porque eles pegaram o som e misturaram. Pô, vai falar não? Não, vamos aí, vamos ver. E se dessa mistura de funk com música eletrônica surgir algo inacreditável? A gente não sabe, né? E você é craque nisso. Júlio, parabéns. Saiu um EP seu no selo do Solomon. Saiu um EP meu no selo do som. Calma, A gente vem, não para. Rafinha. Júlio, você tem um EP na Dynamic. na Dynamic. Como é que é o equilíbrio entre o que vai para gravadoras desse calibre e o que vai para o teu selo pessoal? Você tem uma gravadora também, Eu tenho né? uma gravadora também, primeiro a Simply Different, que ela tá indo num volume mais lento, e agora com o Euphonica a gente tem um plano pro Euphonica Records, já tem os lançamentos, porque a gente tem muita música. Não quer dizer que o lançamento que não sai pela Dynamic é o lançamento que foi descartado pelos selos e eu vou colocar aqui no meu selo, não. Acho que é uma coisa de estar livre para experimentar sons, e esse som talvez caiba aqui, né? Esse EP lançado pela Dynamic, ele foi um EP pensado. Então eu observei a Dynamic, como eu observei a Hook, como eu observei lá na época o selo do Steve Lawler, que era Harlem, como eu observei a Renaissance e como eu observei outros selos, e entendi que o som que eu estava fazendo podia caber ali, e comecei a preparar um som, produzindo ali um tempo, dedicando um tempo no experimento de timbres e tal, e sem nenhum contato de amigo ou tal, como qualquer um aqui, o que está aí assistindo a gente, mandei as minhas músicas para Mr. Solomon, e aí eu recebi um e-mail de volta falando, pô, gostei dessa, preciso de mais uma. E aí, uma música que eu achei que não tinha muito a ver, mas eu pensei, pô, é uma boa música, que era uma música que eu estava fazendo com meu querido amigo Coppola, um abraço para o Coppolinha. Eu mandei pra eles, que era uma faixa mais house, e eles adoraram a faixa, e aí a gente fechou um EP pela Dynamic. Tem outras coisas indo pela Dynamic por aí que eu não posso falar ainda, mas a história continua. Mas a mensagem é um trabalho consistente, experimentando sons, caiu na graça de um selo grande alemão, que é o selo do Solomon. Então, dividir os trabalhos que são feitos, esse aqui é pensado para esse, vai para esse, não quer dizer que o que está saindo pelo nosso selo ou pelo selo dos amigos aqui no Brasil não é tão importante quanto essa música. Essa música só é pensada para esse selo. Porque quando você é dono de um selo, como você teve um selo, como você tem um selo e eu assinei pelo seu selo, a música ela foi pensada para o teu selo. Você tem uma ideia do que você quer lançar no teu selo. Então, eu tento entender qual é a ideia do que você quer lançar pelo selo e produzo músicas dentro do meu conceito artístico que se conectem com o teu selo. Eu acho que é assim que amarra, né? Parabéns novamente pelo release. Obrigado. A geração atual está um pouco acelerada, rápida, ansiosa. O trabalho recompensa? Quanto tempo você levou para assinar com o Solomon? Olha, esse projeto foram 2 anos, um projeto de quando ele nasceu até quando ele chegou no Solomon. Então lançou álbum do Marcelli, lançou alguns singles, e aí matura o som, matura-se, né? Você vai experimentando sonoridades até que você chega numa coisa mais adulta, mais consistente. E a hora que a gente sentiu que o som estava mais adulto e consistente, eu acho que foi a hora. Eu acho que tudo não tem um tempo correto, né? Tem um tempo de dedicação. Eu acho que quando você se dedica à sonoridade e a experimentar e deixar ele cada vez mais consistente e verdadeiro, né? Porque tem essa coisa de muita verdade, eu acho que aí a música fala por si só. Como é que você consegue entender que tá sólido, tá consistente? O teu som. Eu acho que assim, os humanos, que agora a gente tá numa era assim que os humanos vão ser muito valiosos, né? Os humanos, eles vão ser a parte mais importante, apesar da gente mesmo se criticar e de se auto-sabotar, que os humanos, obviamente que tem os humanos que não são bons e tem, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas eu acredito que a gente está vivendo uma era que a gente precisa humanizar o que está sendo feito. E eu acho que humanizando o que está sendo feito é que a gente consegue chegar nesse... Né, um pouco nisso do que você está falando, né? Porque é uma percepção sua que tá sólido. É o teu instinto, é o teu feeling. Então, o humanizar que eu tô dizendo é o que só o humano tem, que é o feeling. É o teu feeling. É o seu sentimento de saber que aquilo tá pronto para ser enviado. Mas teve muita coisa que eu enviei e não tive bons feedbacks, ou não veio feedback, porque eu acho que não estava pronto. Então, assim, tem uma coisa de você achar que tá pronto, mas você precisa de uma validação. Eu acho que é por isso que um selo dessa dimensão
te coloca em outro lugar dentro da sua carreira. Porque você acha que você está pronto e você envia, e não tem um feedback. De repente você acha que agora está pronto. E esse selo dá uma validação, então significa, se o cara está ouvindo milhares de músicas, Michel, hoje em dia a facilidade de produzir, o cara recebe o A&R da Dynamic, imagina quantas milhares de músicas esse cara não recebe. 200 por dia. Exatamente, então ele tá ouvindo muitas músicas. Se a sua música passou nesse filtro, dele ouvir e falar, opa, aqui tem alguma coisa. É porque você tá no momento de realmente colocar esse som, você conseguiu deixar esse som mais sólido. E isso é o seu feeling. Isso humano vai fazer diferença. Júlio, eu tenho certeza que você, nessa estrada de produção, já ficou esperando o feedback que nunca chegou. Como é que você lidou? Pô. Como é que você lidou com a frustração de acreditar no teu som, a gravadora não acreditar? Eu acho que a gente tem que ter inteligência emocional. Acho que todo artista tem que ter com as frustrações artísticas, porque é uma cena muito difícil. Acho que todas as profissões têm as suas dificuldades. É um vídeo muito interessante do Tim Maia falando, vai estudar, meu filho, vai virar médico, não faz isso aqui não, isso aqui é problemático. E eu acho que todas as profissões têm os seus problemas. Agora, se você é apaixonado por aquilo... Eu estava outro dia numa palestra, numa escola aqui em São Paulo, e aí eu perguntei pra galera, se eu te chamasse pra sábado de manhã ir pro estúdio fazer uma track, você iria feliz? E aí havia assim, a maioria com o olho brilhando, falando sim. É isso. Então você tem que ter uma gana de querer fazer e tá com vontade de fazer, né? Porque não tem outro caminho, né, Michel? Você precisa realmente querer fazer aquilo com toda a paixão e todo o amor possível, né? Júlio Torres, você conquistou, acho que o sonho de todos os dias do mundo, cara. Você já tocou nos maiores festivais, você já tocou nos melhores clubes, você já lançou nas melhores gravadoras. Tá. Como é que tá o momento atual? O teu foco tá onde? Acho que meu foco tá em fazer música, né? Acho que a música é uma paixão, então eu nunca parei de fazer música. Eu tenho feito música. Quero atingir outros selos e outras gravadoras agora como produtor, como DJ. Eu tenho dedicado muito a um espaço aqui em São Paulo, que é um estúdio de gravação, que tem equipamentos de alta qualidade, alta definição. Inclusive, está convidado lá para ir tomar um café e fazer uma visita. Agora... Eu só vou lá tomar um café de manhã se tiver DJ tocando. Beleza, vamos dar um jeito nisso. Você toca lá? Eu toco. Você vai comigo, Rafinha? Com certeza. Estaremos juntos. Então eu tô dedicado muito a manter a produção, né, a produzir, focado com o lance da curadoria de discos, de buscar, de pesquisar e poder apresentar isso, porque eu sinto que uma galera nova dessa geração está muito interessado nisso. Eles estão muito interessados, muito curiosos por música do passado, do que como foi, enfim, e eu vivi isso. Então não é uma coisa que eu tô dizendo, não, foi uma coisa que eu vivi. Então eu tô muito focado nas produções, no estúdio, em poder ajudar novos artistas que estão chegando também, porque eu acho que a informação ela é importante ela ser compartilhada. Nos anos 90 e início de 2000, a informação era muito presa. Os DJs não queriam entregar o ouro de como fazia aquilo, como fazia isso. Então, eu quero compartilhar mais, poder fazer parte de... Eu sempre fiz, né? Parte de palestra ou formas que eu possa ajudar, não vendendo curso, mas realmente apresentando o meu conhecimento que possa ajudar aos artistas ou os produtores que estão chegando agora. E na festa, né? Acho que produzir uma festa para mim é uma coisa nova, é uma experiência gostosa de fazer, dá muito trabalho, enche o saco porque você tem que... ocupa muito do seu tempo, mas eu acho que é música, se tem música a gente tá dentro. Você lembra que você tocava de quarta-feira em São Paulo, nas festas que eu fazia? Lembro. Que trabalho que dava aí? Exato, então você fazer festa, você sabe. Vamos comer uma batatinha? Ô, Rafinha, chegou o nosso Burger? Nosso apoiador. Já ouviu falar da Burger, ô, Júlio? Opa, meu filho é um grande fã da Burger. É? Inclusive ele falou, traz um burger pra mim. Falei, óbvio. O Burger é o primeiro Smash House. O Smash House não, pô. O Smash House é a gravadora do Dimitri. É o Smash Burger. Do Brasil, e eles apoiam a gente, Júlio. Você pediu o Lumberjack e o Stencil, certo? Eu vou comer uma batatinha. Eu sei que você vai comer uma batatinha. A batatinha vai ser, né? A gente tá falando aqui, Júlio, de nova geração. Uhum. E você sempre foi muito cabeça aberta pra nova geração. Você sempre foi um cara muito aberto ao acesso à informação. Uhum. De onde você acha que vem essa humildade ou essa cabeça aberta pro novo?
Eu acho que veio da dificuldade de sair da periferia de São Paulo e ganhar o mundo. Porque quando você não tem tantas oportunidades no mercado tão fechado, então eu sempre acreditei que eu precisava ser Obrigado, vou ficar na aguinha, mas obrigado. Eu precisava ser o nota 12, né? Precisava ser o melhor no que eu estava fazendo e eu precisava ter sempre muita lucidez em fazer o que tinha que ser feito. Então eu sempre trabalhei de uma forma de estar aberto, como eu falei aqui das misturas sonoras, né? Acho que é muito importante você estar com a mente aberta para misturar e para criar e para construir. E eu acho que isso ficou enraizado em mim desde o começo. E eu uso como Vou tomar aqui um boneco com você. Saúde a tua cabeça aberta. Sempre. Acho que tem que ser cabeça aberta. Porque eu trabalho com música, eu trabalho com arte, eu não posso ser fechado e quadrado trabalhando com arte. Por favor, Júlio. Obrigado. Você compilava discos e coletâneas para Mixmag, para outras gravadoras também. E a geração sempre te viu como uma inspiração, cara. Você tá feliz com essa molecada atual? Você tem ouvido coisas inusitadas? Eu tenho ouvido bons produtores, muitos bons produtores no Brasil. Eu não tenho visto bons DJs. Tem bons DJs, mas às vezes os lugares que eu frequento e vou dar uma escutada, eu sinto que os DJs são muito tecnicamente bons, porque eu acho que hoje com as ferramentas que a gente tem, ela ajuda muito, muito você ser técnico, mas eu sinto uma coisa mais engessada. Eu acho que a função do DJ é ser criativo e ousado. Acho que a ousadia, às vezes, ela passa longe. Você pegar e sacar umas músicas inesperadas no meio do set. Você tocar músicas que as pessoas não querem ouvir e, de repente, elas descobrem aquilo. Porque as pessoas, às vezes, querem ouvir o mais óbvio, o mais fácil, né? Então, eu acho que precisa ser usado para ser DJ. E eu tenho visto pouca ousadia. Acho que é isso. Júlio, você tocou num ponto, cara, muito interessante. Eu me lembro que nessa época, por exemplo, que a gente começou aqui esse papo falando das suas viagens para Ibiza, das suas frequentadas nos clubes de São Paulo, e nessa época os brasileiros eram ótimos DJs. E poucos produziam. Isso. E Era hoje, uma obrigação, né? Mas a gente então perdeu aqueles ótimos DJs? O que está acontecendo com essa geração que não são ótimos DJs? Eu acho que é... Ixi, essa é pesada, hein? Essa é bem difícil. Louco, Eu acho que assim, que é como eu vejo alguns DJs, por exemplo, DJs que fazem o warm-up. Vou dar um exemplo, tá? Espero não ser um exemplo equivocado. Mas DJs que eu vejo que fazem o warm-up e fazem de forma totalmente equivocada. Mas não porque eles querem fazer de forma equivocada, é meio que uma ignorância, porque eles não têm informação de saber fazer esse warm-up, né? Eu acho que os DJs do passado, eles tinham uma obrigação de ser muito bom, como os cantores e como tudo que era lá do passado, porque era tudo muito fechado e muito poucas oportunidades. Então você tinha a oportunidade de tocar num clube, tinha 4, 5 clubes em São Paulo, você tinha que ser muito pá, tá ligado? Então eu sinto que hoje os DJs precisam pesquisar um pouco mais e voltar um pouco no passado e ver essa coisa da ousadia do set, de trazer músicas que são de outras épocas e de misturar ali no meio e de criar uma coisa de experiência, porque às vezes fica uma coisa muito linear e esse linear não tem graça. Obviamente que as músicas são boas, a técnica é boa, mas eu acho que é por isso que eu tenho visto... Eu vou dar um exemplo do Mark, tá? Do DJ Mark. Eu tenho visto o DJ Mark tocar tanto em São Paulo e ser tão idolatrado. Coisa que a gente já sabia desde lá dos anos 90, porque eu ia ver o Mark na Sound Factory da Penha. Porque é um DJ ousado. Ele mistura coisas que você não espera, ele cria momentos, enfim. Então eu acho que o que eu sinto falta é disso. Mas produtores, a gente não tem como negar que a gente está numa fase, assim, absurda de produtores incríveis. Será que a gente criou monstros? Porque a gente trabalhou tanto para uma cena e agora os DJs não estão entregando a tua expectativa? Eu acho que é uma questão de fase mesmo. Os DJs vão ganhando maturidade, porque são novos, né? Então eu também, talvez, quando eu era muito novo, eu não tinha tanta ousadia. Depois eu ficando mais experiente, eu falei, não, posso usar aqui, posso usar ali. E eu comecei a ser mais ousado.
Talvez essa galera tá precisando de um tempo de maturação, ver outros DJs e a partir dali você começa a ser mais ousado. Eu acho que foi por isso que nasceu o Fônica. Foi do lance da gente querer uma sonoridade e construir o set de uma maneira que até então a gente não estava vendo nas festas. Não como uma crítica, só como mais uma opção. Seu critério é muito alto, né, Júlio? Porque você Porque já viu todos. Eu vi bons DJs, eu toquei Você com viu bons todos. DJs. Só no The Edge, nesses 17 anos, eu dividi cabine praticamente com os meus ídolos, né? De Hitchin Houghton, de Laurent Garnier, de Damien Lazauros mais moderno, mais recente, Bob Moses, que na época ninguém sabia que era Bob Moses, até outro dia eu falei, caramba, eu toquei com Bob Moses. Então foram muitos DJs de todas essas gerações, tocando com eles e vendo as técnicas, vendo as músicas, vendo como essa performance acontecia, porque, querendo ou não, os gringos estão na nossa frente, porque a cena começou lá, é normal, né? Ela começou lá muito antes da gente, então ela evoluiu muito mais rápido, né? As pessoas têm uma percepção de música diferente da nossa. A gente ainda está engateando como tudo. A gente é um país jovem, né? Então a cena também é jovem. Tá muito bom? Tá, mas a gente precisa evoluir. Você tem usado de que forma a inteligência artificial? Eu tenho usado para me ajudar com masterização, colocar o meu som mais encaixado, eu tenho experimentado, tenho gostado do resultado. Alguns plugins dentro para facilitar minha vida com correção de ressonância, é uma coisa mais técnica, né? Por muito tempo, como produtor, eu foquei em estudar engenharia de áudio, então eu não sei se é uma formação, mas eu me aprofundei, estudei muito engenharia, então, de certa forma, me formei em engenheiro de áudio. Então, muita coisa que às vezes eu tinha correções que eu tinha que fazer na mão, agora o AI, você usando o teu ouvido associado a uma tecnologia, ele transformou e vai transformar isso muito mais. Eu sou mente aberta, eu já experimentei fazer uns vocais com AI, gravei a minha voz, algumas músicas eu lancei antes do AI com a minha voz, eu pensei, pô, então por que não experimentar minha voz somada a uma voz de um AI e criar uma nova? Então, eu ainda tô como todo mundo, descobrindo o que pode ser legal, mas não tô mente fechada e não vou contra a tecnologia, porque eu já vi esse filme, e você perde, do vinil pro CD, do CD pro pendrive, e agora, meu amigo, eu não sei o que mais vai vir. Então você tem que estar com a mente aberta. Do que você testou de inteligência artificial, tem algum site ou algum plugin que tá rolando que você poderia deixar de... Assim, tem muita coisa... Na história aí? Tem muita coisa, mas eu vou simplificar, eu vou resumir pro Lender, que é o masterizador. Eu fiquei muito impressionado com o resultado que ele me deu como master. Eu não aconselho você abandonar o teu engenheiro de master, porque o humano, ele tem e com equipamentos analógicos, ele tem uma habilidade de levar para uns lugares incríveis, mas as masters que eu fazia para mim poder tocar minha música, né, ou para mandar para um selo. Por exemplo, falando de Dynamic, eu mandei as músicas masterizadas do EP, porque eu já tinha feito o master, mas eles pediram para masterizar lá, porque eles têm um engenheiro de master deles para o som entrar numa unidade. Ótimo. Só que ter um masterizador rápido que me ajuda na hora de eu poder tocar música, porque música eletrônica é muito rápido, e tem dia que eu tô muito inspirado, eu termino ela num dia. Como é que chama? Lender? Lender. É um site, um plugin? É um site. Depois você pode dar uma pesquisada aí ou você coloca na descrição. Conhecia esse, Rafa? Muito bom. Conhecia? Muito bom. O Rafinha gosta do som, não é isso? Eu uso o Suno. Suno, muito bom. Não vou entrar nos detalhes, mas uma boa plataforma. É uma boa plataforma. Mas Ajuda bastante. Ajuda. Eu acho que hoje, como o Júlio falou em você, é uma ferramenta e não é algo que é contra você. Porque várias ideias, a gente já fez alguns testes aqui, que você consegue até mesmo estruturas novas, que você pode fazer uma mistura ali só com um prompt. E depois você pode produzir no Ableton, no Logic, no Garage, sabe? Eu acho que por isso que o feeling do humano, a gente bateu nessa tecla, ele vai ser muito valioso, né? Eu acho que vai dar uma atrapalhada em alguns segmentos, em alguns mercados e tal, mas se você souber trabalhar com essa tecnologia, ela vai ser muito útil na produção, principalmente para a velocidade, para o flow, e se você é muito criativo, você consegue fazer coisas inimagináveis. Então, resumindo, o Lender para mim foi um cara que me ajuda muito na velocidade de eu poder fazer uma master e já testar na minha pista de dança e depois voltar com umas correções para mandar para um engenheiro, enfim. Mas eu acho que vai evoluir no nível que
muita coisa vai ser realmente feito por esses algoritmos, porque quando ele é muito humano, obviamente que você precisa estar ali. Agora, quando entra na parte de engenharia de áudio, que é mais técnico, uma ferramenta dessa com algoritmo, ela vai calcular. A gente agora está falando de computadores quânticos. Imagina o nível de velocidade desse processamento, né? O nível de cálculo para chegar num som perfeito, entendendo que esse é o som perfeito. Ah, esse aqui é som dos Beatles, master, tudo perfeito. E aí você tem um som que é parecido, ele vai lá e consegue... Não sei aonde a gente vai chegar com isso. Mas eu tô muito otimista e mente aberta para o que está por vir. Eu não vejo de forma negativa, não. Quais são os pilares da tua festa eufônica? Os pilares são a diversidade, acho que é o mais importante. Eu gosto de história, então eu fico fascinado pela história do Frank Knuckles em Chicago, como nasceu, da cena dos gays, tendo um lugar para poder extravasar sua energia, de você poder ser livre, sabe? Eu acho que isso é muito valioso. E aí quando eu vejo a história da música eletrônica, como ela nasceu e como ela foi se moldando, eu sinto que a gente se perdeu. Eu sinto que às vezes eu não vejo essa diversidade em algumas festas. Eu vejo uma coisa ou muito elitizada ou muito alternativa. Não dá para ter um meio termo de uma mistura desses públicos e a gente viver como tem que viver, todos juntos, unidos e se divertindo. Então, esse é um pilar de diversidade. E outra coisa, a gente resgatar um pouco da disco e da house mais alternativa do passado e pesquisar um pouco mais o que tem de house hoje em dia, diferente do que está sendo tocado por aí. Porque existem as modinhas, né? Você sabe? As modinhas, elas chegam e aí todo mundo vai para aquilo, aí vai para outra modinha e vai todo mundo para aquilo. E aí, às vezes, uma coisa interessante, um tipo de som ou artistas não são valorizados porque eles não fazem parte dessa modinha. Por que não a gente ir lá resgatar e trazer e apresentar como curador para essa galera que tá curtindo esse artista? Qual que é a dinâmica? Porque são 3 DJs, né? São 3 DJs, Qual que é a dinâmica? A gente recebe convidados, né? A gente gosta de ter convidados, as pessoas que a gente admira. Nessa última teve os gêmeos que a gente admira muito, que são grafiteiros, pintores e apaixonados por música, que sabem muito de música. A gente teve a Valentina Luz, a gente teve a etc. Então rola essa coisa de diversidade somada a gente. Na festa, sempre um dos DJs abre, porque a gente acredita que o começo da festa é o mais importante de tudo. Porque quando você começa uma festa bem, como você começa um relacionamento bem, como você começa uma conversa bem, o andar da carruagem fica muito mais fácil de dar certo. Então a gente acredita que o começo da festa, o warm-up, que muitos DJs reclamam que não quer tocar pra ninguém, blá blá blá, a gente não, a gente toca muito feliz porque a gente toca se divertindo. Se tiver uma pessoa lá, a gente toca pra aquela pessoa, ou em uma edição daqui de São Paulo que eu fiz back-to-back com o Meca no começo, a gente tocou um pro outro. Então, aquela coisa de realmente a paixão pela música, gravando o set para depois as pessoas terem oportunidade de ouvir, ouvindo músicas que normalmente às vezes não dá pra tocar, então o warm-up é uma paixão. Então a gente tem essa coisa também de ter um residente, ter um dos pilares da festa tocando no começo, para ter a melhor entrega para os nossos convidados. Excelente. E é sempre no vinil ou nada a ver? Não tem uma qualquer... regra, não tem uma regra. Obviamente que o vinil a gente quer que faça parte porque tem uma coisa analógica, a gente quer trazer alguns DJs, né, que a gente tem planos, por exemplo, Kylie J, a gente acredita que tem muito a ver com a nossa festa, fazendo um set de house e disco, é um DJ que a gente admira, tem um histórico dentro do hip hop, da música no geral no Brasil. Claro que sim. E esse cara contando uma história da house e da disco deve ser muito interessante de Da ouvir. interpretação dele. Da interpretação dele. Então, percebe que é mais a gente poder ouvir esse cara e compartilhar com as pessoas que vão estar ali com a gente? Acho que é mais sobre isso. Então, é com esse intuito que nasce a festa e é com esse intuito que nasce a gravadora também. Não é para ser mais uma gravadora, não. É pra gente compartilhar as músicas que a gente produz e acredita que talvez não tenha um selo que lance esse tipo de som, com esses experimentos, e a gente trazer amigos e pessoas que se identificam com essa sonoridade e possa se encaixar dentro dessa linguagem. Como é que tem essa química, Júlio? Porque você já ouviu de tudo, já trabalhou com muitos e sempre foi muito respeitoso, assim, nunca ouvi ninguém falar de você. Mas assim, artisticamente,
Em que momento que a química surge, você e teus colaboradores? Eu gosto de encontrar os meus colaboradores, pessoalmente, né? Existem colaboradores, às vezes, que eles preferem mandar uma ideia e dessa ideia, mas eu prefiro se conectar pessoalmente. E foi assim que nasceu os meus projetos. Foi assim que nasceu o projeto com a Amon, foi assim que nasceu meus outros projetos, projeto com o Júnior e outros projetos também. Você vê que o Eufônica, quando eu conto a história, foi uma conversa de boteco, uma conversa de estúdio junto com o Meca. O nascimento do projeto com o Amon foi de uma conversa com um amigo da revista Com Magazine, do Chris Rufino na época, que eu tinha uma ideia de fazer uma coisa com músico, e aí chegou um músico pra ele e falou, eu gostaria de ter um trabalho com um DJ sério. Aí ele falou, pronto, eu sei quem é, e me chamou. Então acho que essas conversas, essa coisa mais olho no olho que a gente tá aqui, pra mim sempre funcionou. Eu amo digital, eu gosto da tecnologia de comunicação, a gente se comunicou, eu tô aqui no seu programa, mas... No nosso, Júlio. No nosso, mas o tete-a-tete encontrar, ele faz grande diferença, e foi assim que eu me relacionei nesses 30 anos de história, tipo, foi assim que aconteceu, e eu acho que vai continuar assim até o meu último Fucking Day nesse I hope so. Eu vejo que você tem uma relação muito forte com a natureza. Isso te traz inspiração para a tua música eletrônica? Eu acho que assim, a gente é bombardeado por tudo tudo ao mesmo tempo, né? Então a natureza sempre fez parte de mim. Eu acho que da minha mãe, do cultivo de plantas e tal, gostar muito de plantas. Então acho que a natureza sempre fez parte, então eu sempre tento agregar ela de uma certa forma dentro do meu universo musical, onde eu moro, ou quando eu vou ter uma pausa, ou o que eu posso agregar da natureza para trazer para uma coisa de sonoridade, enfim. Então eu acho que a gente como humano deve ter essa experiência, porque é assim que nasce. Tem um livro muito interessante do Rick Rubin, de um produtor tipo lendário, produziu praticamente grande parte da cena de hip hop, rock, enfim, grandes artistas, ato criativo, inclusive recomendo a leitura de quem gosta de arte e gosta do criativo. E ele fala muito do silêncio, do espaço de tempo que você tem em relação com a natureza. Todos os momentos que às vezes ele sentia alguma coisa que estava travada, ou ele precisava destravar algum bloqueio criativo, ele simplesmente se conectava com a natureza, escutar o vento, as plantas, os animais, enfim, isso ajudava no processo para ele e deu certo porque, ele produziu DJ Zia, Red Hot Chili Peppers, U2, enfim, uma infinidade de artistas. Então, eu acho que você agregar natureza ao seu trabalho criativo, acho que nunca vai dar errado, não. Sabe por que eu falei sobre natureza? Porque algumas vezes eu estive nos teus estúdios. Uhum. E sempre foi muito organizado. Você sabe que isso não é uma regra, né? Na maioria dos produtores de música eletrônica, que eu fui em estúdio em São Paulo, assim, sim, ou em qualquer outro lugar. É bem bagunçadinho e tal. Você tem algum tipo de toque? Não, eu tenho Feng Shui, que é uma técnica, né? Uma coisa, uma cultura chinesa. Desculpa, não é toque, é algum processo de organização? Tal. Eu acho que é isso. Eu entendi que tudo é energia. A pandemia foi mágico pra mim, assim. Obviamente que foi uma época muito dramática, mas como eu vinha de muitos anos sem parada, a pandemia me obrigou a parar. E quando ela me obrigou a parar, eu entendi muitas coisas que eu fazia inconscientemente, e eu comecei a entender de fazer de forma consciente, que é energia. Ô Rafa, vou refazer essa pergunta, desculpa. Ô Júlio, sempre que eu estive no teu ambiente profissional, de produção e tal, eu sempre vi tudo muito bem organizado. E isso não é uma regra para música eletrônica, a maioria das pessoas são desorganizadas. Uhum. De onde que vem esse teu processo de organização, cara? Eu acho que ele vem da pausa na pandemia. Eu tive um contato com Feng Shui, comecei a ler a respeito, que é o cuidado com a energia do ambiente que você vive. E aí eu fazia muita coisa inconsciente, e a partir da pausa na pandemia que eu fui obrigado a ter, eu comecei a fazer as coisas de forma consciente, porque tudo é energia. E o lugar que você tá, isso aqui, ó, se isso aqui começar a ficar meio caótico, essa energia ela vai começar a te contaminar de uma forma que você não entende porque você tá ansioso, ou porque o seu processo criativo não tá rodando, ou porque as coisas não estão dando certo, enfim. É porque é uma energia acumulada ali que te atrapalha no seu processo criativo. E o processo criativo, ele demanda alguns gatilhos, né? Vários produtores falam isso.
E estar organizado me ajuda nesse processo criativo. Começar cedo me ajuda no processo criativo. Então, e tudo é energia, e energia é frequência. Eu trabalho com frequência, eu trabalho com música. Música toca as pessoas. Então essa energia tem que partir de mim limpa. E para ela partir de mim limpa, eu preciso estar num ambiente que seja limpo. E aí eu fazia isso de forma inconsciente, e aí quando eu comecei a ler sobre Feng Shui, eu fiquei absolutamente chocado. E eu comecei a mudar até as coisas na minha casa, que eu senti que às vezes tinha ambiente que não era tão tranquilo, só da mudança eu já sentia uma paz. Então às vezes uma mudança de uma mesa de posição ou de luz, enfim, obviamente que aqui está tudo muito estratégico, faz uma grande diferença nesse viver, né, nesse ambiente. E aí o estúdio é um lugar criativo. Pô, eu fico o dia todo lá. Ele precisa ser agradável, né? Minha casa ela tem muita coisa de arte, de quadro, que é para ser um lugar inspirador, que eu queira ficar e que me ative criatividade, porque eu sou um criador. Eu preciso de criatividade. O que você faria de diferente, além de focar um pouco mais naquele equilíbrio que você comentou? Ai. Na sua carreira como DJ, Júlio Torres? Eu acho que assim, eu tô 30 anos nesse negócio, né? Então se eu fiquei todo esse tempo é porque eu fiz certo, né? Mas eu acho que eu teria um equilíbrio maior entre os meus projetos paralelos e o próprio Júlio Torres. Porque eu tenho uma gana de fazer projeto com outras pessoas, de dividir, como a gente tá aqui, tendo uma troca, mas ao mesmo tempo tenho uma coisa muito solitária, que eu gosto de ser solitário, eu gosto de ficar sozinho, sou aquela pessoa que gosta realmente... Eu lido bem comigo mesmo. Acho que a meditação me ajudou nesse rolê de... Eu fico em paz comigo. Então eu acho que eu teria um equilíbrio mais focado em dividir o meu tempo entre projetos, porque eu gosto de fazer projetos, mas eu teria grande parte desse tempo dedicado pro Júlio e eu não daria esse lag, né? Eu não ficaria tanto tempo sem cuidar do Júlio como artista, falando na terceira pessoa, né, que sou eu. Então eu acho que isso eu mudaria, mas do restante eu faria tudo a mesma coisa porque eu tive experiências incríveis de todos os projetos, todos os lugares que eu passei, as pessoas que eu me relacionei, tudo que eu aprendi dentro da música me deu tudo. A música é a minha maior paixão, eu te amo música, é só agradecimento. Momentos marcantes da sua carreira como DJ Júlio Torres. Tá. Cite alguns. Cite alguns marcantes. Gigs, shows. Shows. Apresentações. Eu tava lembrando dessa semana de uma gig que eu fiz. Teve uma época que eu tocava muito lá no Rio Grande no Santa Catarina, no Warung. E aí teve eu fui pra fazer um set curto, curto, né? 3 horas, que era do começo até a hora da Laura Jones. E a Laura Jones teve um imprevisto e aí eu comecei a tocar, sei lá, 10 da noite. E ela só chegou 4h30 da manhã. Então eu fiquei, das 10 da noite até as 4h30 da manhã, tipo, com um pistão aqui. Então, isso foi muito marcante, né? E às vezes... Demais. Isso foi muito marcante, e depois ela chegou muito animada, agradeceu pela pista tá quente, porque eu tava preparado para um warm-up, eu não tava preparado para um... E aí eu comecei a caçar umas músicas ali, e aí as músicas foram aparecendo, e parece que tava tudo dando certo, a vibração tava boa, e é uma música... E a galera já curte, né? Você tá num lugar que é propício pra isso. E teve uma época com esses meus projetos, que é muito marcante, que obviamente que rola uma rivalidade entre os clubes no São Paulo, Santa Catarina, em todos os lugares. E eu tinha uma residência no Green Valley com o meu projeto Crossover, e num final de semana eu toquei como Júlio no Warung na sexta-feira, e já fiquei lá e toquei com o meu outro projeto no sábado no Green Valley. Então isso pra mim foi uma coisa de comigo mesmo, de dizer, eu me dou bem com todas as galeras. Conseguiu? Eu consegui. Eu toquei aqui com essa galera e toquei com esse, e sou amigo de todo mundo, e todo mundo ficou de boa, porque obviamente que rola uma conversa com os managers se não vai atrapalhar e tal. Só que são projetos distintos. Um clube é mainstream, extremamente comercial, e outro clube é um clube mais alternativo. Então, eu naveguei nesses dois universos no final de semana. Então, isso foi muito marcante pra mim e me deixou, muito reflexivo em navegar em dois lugares e ter essa habilidade. Mas foi uma habilidade que eu consegui ao longo de uma jornada, sei lá, falando de 10 anos pra trás, 20 anos tocando. Então...
É isso, acho que você aprende trabalhando mesmo e se dedicando. Tem algum sufoco, assim, histórico, que a gente pode registrar nesse episódio? Um sufoco? É, que você tirou de letra, mas era um puta B.O. assim. Eu acho que esse da Laura, acho que ele foi um sufoco, né? Porque quando o cara chega pra você e você tá preparado pra tocar até um certo horário e fala assim pra você, toca mais, aí eu acho que você já entra no modo de sufoco, porque você tem que se virar com o que você tem ali. E essa época você não dava com tantas músicas, né? Falando de um tempo atrás, agora eu tenho no meu pendrive, eu posso abrir uma pasta e... Mas você falando, eu lembro de um episódio que eu fui tocar em Santa Catarina. Santa Catarina é o lugar, né? E eu fui tocar no Ibiza. Era um clube lendário lá de... Júlio Regoto, não? Exato, antes de Arung, antes dessa galera. E aí, nessa noite, eu fui tocar antes do Eric Morillo. Que, aliás, era um puta clube animal, né? Era Animal Clube. E eu tava tocando nessa noite, antes do Murilo. Tipo assim, um lugar fervendo, absurdo, mano. Nossa, a pista... E aí eu terminei o set e saí né, tipo, cumprimentei ali, né, aquela coisa, Murilo, pô, obrigado, a galera... E aí ele entrou e eu fui pra trás. E aí eu fui falando meio com a galera, e aí, tudo bem? Aquela coisa pós-set. Mano, de repente alguém pega no meu braço e me puxa e fala assim, volta agora pra cabine. Eu acho que foi o Luiz Eurico que me puxou. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, o Murilo saiu preso. Eu falei, como assim? Deu algum problema com visto, eu não sei o que aconteceu. Chegou lá, Polícia Federal, pegou o Murilo e levou ele embora. Nessa época acho que ele foi até deportado, ele não conseguiu reverter a volta. E aí, quem que tava lá pra tocar? Preparado. Você. Nossa, cara, essa noite também foi maluquice. Nossa, eu acho que essa noite foi potente. Eu toquei praticamente quase até o final, eu não lembro se depois quem que chegou pra tocar... que ia tocar depois, acho que era o Leozinho e Passione, que na época eles tocavam muito nessa região. Só que como eles estavam muito em alta, eu acho que eles tinham outro lugar pra tocar, então eles chegaram quase na hora de tocar depois do Eric Morillo, aquela coisa, Morillo fazendo 4 horas de set. E eu fui. Qual foi o maior... Júlio Torres, qual foi o teu maior set da história, da sua carreira? Meu maior set foi na pistinha do Sirena, em Maresias. Eu comecei a tocar e fui até o final. Nesse dia tinha um Sashi Digweed na pista grande, toquei com o Lima. A gente tocou das 10 da noite até... acho que foi 10 ou 11 da manhã. Então foi tipo jornada, assim, 12 horas, 11 horas de set. Só parada pra ir no banheiro e um petisquinho. Qual que é o tempo médio que você acha que é legal pra um DJ? Eu acho que no mínimo 2 horas. No mínimo? No mínimo 2 horas, pra você poder contar uma história, porque é muito rápido, as músicas têm ali o seu tempo, se você contar quantas músicas, se eu tocar, sei lá, tocar 5 minutos por música, 50 minutos 10 músicas, entendeu? Eu acho que é muito pouco. Então, pra contar uma história mesmo, acho que 2 horas seria o mínimo. A galera faz os sets de 1 hora, tudo bem, vamos aí, mas você não consegue desenvolver. Porque a hora que começa... Quando você começa a domar aquela pista, porque você vai entendendo, né? Pista de dança é uma coisa orgânica. Você vai sentindo as pessoas. Tá olhando pra cá, opa, não peguei esse aqui. Quando você vê que você pegou todo mundo, acabou o horário. Então, acho que 2 horas é um tempo... Em que momento da sua carreira você entendeu que tava com as pistas na mão? Ou seja, sabia realmente levar a pista o tempo que fosse? Demorou. Eu acho que tocando na Êxtase, na Zona Leste de São Paulo, que eu tinha uma responsabilidade maior de às vezes tocar, tinha um DJ que tocava comigo, a gente dividia, mas eu, muito ainda novo e não conhecendo todos os discos, porque essa época os discos não eram dos DJs, eram do clube, então eu tinha um pouquinho de disco, mas tinha o case dos caras, então como eu tinha entrado lá há pouco tempo, ainda não conhecia tudo, e às vezes eu era meio jogado aos leões do DJ, sei lá, o que tava tocando comigo saía para o banheiro e não voltava nunca. E aí essa época eu aprendi muito, e aí quando me largaram para fazer de uns 10 às 4 da manhã, e o dono do clube, Daniel Casagrande, grande Daniel, ele queria que o clube tivesse cheio 4 da manhã. Ele sabia que o DJ tinha feito uma boa performance. Quando 4 da manhã acabava a noite, acendia a luz e a pista estava cheia, ele falou, fez um bom trabalho. E aí a primeira vez que eu consegui fazer isso, eu falei, pronto. Acho que agora eu entendi a dinâmica disso aqui, como você vai construindo, que é um baile, né? São slots, então eu dividia em slots. Começava com warm-up, que eu nem sabia o que era, aí dava abertura, esquentava um pouco a pista, aí dava uma parada, depois esquentava de novo, outra parada, acabou. Então quando eu entendi as dinâmicas de tempo e como isso acontecia de forma orgânica,
a minha vida ficou mais fácil e eu pensei, agora eu sou um DJ. Agora sim eu sei fazer essa parada. Pode largar na minha mão que eu vou. Você teve que esperar muito, Júlio, pra conseguir tua primeira residência? Você foi persistente? Não, Como aconteceu? Eu fui persistente, eu fui pedindo oportunidade, tipo, tocando a festa, aí tinha um amigo que era segurança, e o primo dele tocava, então, pô, me dá uma oportunidade aqui, me dá uma outra oportunidade. Até que um amigo meu, Júlio Estevam, querido Júlio, ele trabalhava nesse clube, né, essa que foi a minha primeira residência mesmo, de muito tempo. E aí ele falou, pô, queria que você tocasse uma quarta-feira lá. E aí eu fui nessa quarta-feira, toquei, mas não foi o meu set que ganhou. Você vê como é a música, né? Não foi o meu set que ganhou o dono do clube. Eu toquei pouco, mas na hora que acendeu a luz, eu toquei uma última música, que era uma música dos Smiths. E esse dono do clube era muito fã dos Smiths, ele falou, pô, esse DJ tem visão, hein? Porque ele toca pras menininhas, ele falou. Porque as meninas começaram a viajar e tal. E aí ele me chamou pra ir lá e falou, pô, gostei da sua mistura. E aí ele me deu uma oportunidade. Foi uma oportunidade meio que um amigo me colocou, mas aí eu acho que o universo conspirou a respeito, porque não fazia o menor sentido levar aquele disco dos Smiths dentro do meu case. Eu só levei. Foi instinto? Foi, sei lá. Falei, vou levar esse aqui, a última música eu toquei ele porque eu gostava muito da música. Instinto não, foi curadoria. Sei lá, sei lá. Tá no repertório. Tá no repertório. Funcionou e aí foi a minha primeira oportunidade. E dali eu não parei mais, porque quando você consegue entrar e você vai fazendo um bom trabalho, é aquilo que a gente falou lá no começo, ele vem como consequência. Você faz um bom trabalho, ele volta. Acho que você não precisa. Eu tenho uma coisa de não ficar batendo muito na porta de ninguém. Eu acho que o lance de mandar as músicas é diferente, né? Mas ficar pedindo muito nunca foi o meu perfil. Meu perfil nunca foi o do eu sou o amigo e o amigo que coloca. Assim foi meio pelo trabalho. Então eu foco no meu trabalho de fazer ele bem feito. E aí as oportunidades, parece que o universo... Parece não, né? O Carl Jung fala nisso. É a lei da sincronicidade. Você fala, eu tô vendo uns números. Não. É que quando você tá fazendo tudo bem feito, aquilo se encaixa. A pessoa certa chega pra você, a oportunidade certa chega, então as coisas acontecem. Acho que é questão mesmo de você fazer bem o teu trabalho, ser honesto com aquilo, persistente, e aí, quando você vê, não sei se aconteceu com quem tá assistindo, de repente surge uma oportunidade, você fala, nossa, nem acredito. E rolou. Então, comigo sempre foi assim que aconteceu, e eu acho que vai continuar acontecendo, porque é assim que o universo funciona. Quando você entende como ele funciona, esquece. Vai dar certo. Quem estiver assistindo, comente aí se já aconteceu com você. Júlio Torres, a vibe do clube e do festival é diferente, hein? É. E aí, onde fica o Júlio Torres? Como é que você diferencia ou classifica? Se tiver que escolher, é um clube ou um festival? O Júlio Torres é do clube, né? Eu sempre fui do clube, as minhas residências, de todas as festas, de tudo que eu tive mais conectado, o Júlio é mais do clube. Mas eu tive projetos que eram dos festivais, então... O meu projeto Crossover sempre foi dos festivais. Tocou em clube, mas era mais de festivais. Depois o Dexters, que foi o projeto que eu comecei junto com o Júnior Lima. O Júnior, né, agora. O querido irmão da Sandy. Meu querido amigo. Que eu conheci também nessa jornada do que eu tô falando. Então a gente teve um projeto que era muitos festivais. E depois o Manimal, que foi um outro projeto também. Junto com o Júnior, só eu e o Júnior. Ele era de festivais ao nível de... Quando a gente falou, mano, a gente vai tocar no Maracanã. Tá ligado? Ele falou, Mega, eu toquei no Maracanã com o Sandy Júnior. A gente vai tocar com o nosso projeto agora. Então, você vê que é uma coisa de dimensão muito grande. Então, eu acho que o legal de ter projeto e de ter o paralelo é isso, que você pode caminhar nesses dois universos. Obviamente que eu gosto muito do festival, mas a minha essência solo é muito mais atrelado à coisa mais intimista, que é o clube. Em que momento que o Dexters com o Júnior virou Manimal? Por que mudou a direção? Na verdade foi engraçada a história porque era crossover o projeto, e aí eu tava numa festa tocando em São Paulo, uma festa acho que é do Pércio, inclusive, e aí o Júnior tava nessa festa, nessa época ele tava solteiro, baladão, então ele chegou lá e falou, mano, pô, vamos um dia meter uma batera aí nesse projeto, porque era o violinista e tal. Eu falei, mano, lógico. E aí rolou uma festa da Cool Magazine, que a gente tava concorrendo, o crossover tava concorrendo ao prêmio de melhor álbum. E o Júnior foi, por coincidência, nessa festa, entregar o prêmio de alguém que tinha ganhado um prêmio. Nessa época ele tava com uma banda dele que chamava 9.000 Anjos, se eu não me engano. E aí, nessa entrega de prêmio, como ele tinha falado de fazer um som, a gente falou, por que a gente não faz esse dia? A gente monta uma batera e na hora que a gente for fazer a nossa apresentação na entrega do prêmio, porque depois da entrega
rola uma festinha, né? Aquela festinha Me lembro. da galera da cena. Pô, você é um grande frequentador, deve ter uns prêmios em casa. Você me convidava? Exato. Rolou uma jam com o crossover featuring Júnior Lima. E aí, só que o que aconteceu? Era uma festa da revista, da premiação. Inclusive, a gente ganhou o prêmio lá de álbum do ano. Estavam todos os contratantes na festa. Que espetáculo. Tava a galera de todos os clubes do Brasil. Os caras viram aquilo. Na segunda-feira começaram, pô, eu quero. E a gente começou a fazer crossover featuring Júnior Lima. Só que aí rolou um convite pra gente fazer o Big Brother. E aí a gente pensou, pô, crossover featuring Júnior Lima, vamos resolver isso, né? E a gente fez o Big Brother, mas depois a gente decidiu, pra não misturar crossover com o Júnior Lima, a gente criou o Dexters, que era um outro projeto. Então era o projeto Júlio Torres, Júnior Lima e Amon Lima. Cheio dos Limas. Legal, hein? Dexters. Aí o Dexters durou lá seus 4, 5 anos. Demos uma pausa já meio finalizando, porque deu o tempo. Eu acho que as coisas, nada é pra sempre. A vida é finita, então tem os seus tempos. A gente finalizou e o Júnior foi para um ano sabático, a gente ficou um tempo sem se ver e tal. E aí eu lembro um dia saindo da minha casa, depois de alguns anos, a gente não tinha se falado. Ele me chamou, o Júnior me ligou e falou, pô, tô em casa, minha esposa, a Mônica Benina, querida Mônica, que eu vi ontem, inclusive, tá indo viajar pra fora, quer colar aí pra gente trocar uma ideia? E eu fui lá na casa do Júnior pra trocar ideia com ele, ele tava produzindo umas coisas do álbum solo dele, inclusive saiu o álbum solo. E aí falei, pô, vamos produzir um som, você me ajuda aqui, pô, você tem umas ideias aqui, ele tem umas ideias. A gente começou a produzir essas músicas pro álbum dele. Não sei o que aconteceu, não me pergunte. No meio dessa correria, dessa maluquice de produzir, nasceu o Manimal. Porque começou a produzir umas músicas eletrônicas e tal, e a gente entendeu que aquilo não era o Júnior Lima solo, era um projeto paralelo. Que delícia, isso é ótimo. E aí nasceu o Manimal. Então... esse foi o caminho de crossover para Dexters e de Dexters para Manimal, com o projeto junto com o Júnior. Para quem quiser ouvir esses projetos, não busque só por Júlio Torres na internet, mas também pode buscar, né? Pode buscar crossover, Dexters, Manimal e pode buscar o Marcelli, que é o meu projeto mais recente, aí, junto com o Pedro Sá. Então, E como surgiu o Marcelli? Marcelli saiu da pandemia, né? Pandemia, todo mundo trancado em casa, eu tava fazendo umas músicas solos, porque o Manimal tinha dado uma pausa por conta do tour de Sandy Júnior. E aí, pandemia. Aí fiz uma música com meu amigo Bruno Antidote, que ele tava começando lá, o Gui Tannenbaum falou, olha, tem um produtor muito talentoso, vamos fazer um som. Aí fiz um som com ele, fiz um som com o Meca, fiz um som com o Bruno B. E aí comecei a fazer um som com o Dudinha, querido On Boss. Aí o Dudinha falou, olha... Então, quem vai cantar nessa música vai ser um cara que chama Pedro Sarria. Ele tá em São Paulo, recebe ele na sua casa. Eu falei, nem fudendo. Desculpa a palavra. A gente tá na pandemia, mano. Eu combinei com a minha mina que não vou receber ninguém. Ele falou, não, ele não tá contaminado, tá de boa. Ficou aquela resenha. No final das contas, eu recebi o Pedro Sarria, a gente tomou um gin lá. E aí, mesma vibe, ele compõe. Vamos assinar um projeto paralelo. E aí começamos o Marcelli. E isso aí faz quanto tempo? Isso faz final da pandemia, começo da pandemia, final da pandemia 4 anos, foi 4 anos, 3 anos, 4 anos. E aí o Marcelli tá já tá o quê? 30? Quantos lançamentos? Uns 10, 15 já? Não, mais, né? Lançamentos? Ah, já, a gente lançou álbum, muitos singles, e aí penúltimo foi esse EP pela Dynamic, e agora a gente lançou um EP pela Organic Tunes com remix do Economist, que era um cara que a gente admirava muito, queria ter uma colaboração com ele, e aí, olha só como é o universo. Eu queria ter uma colaboração com o Economist. Tava tentando cavar essa colaboração, porque eu acredito que o som dele era muito a ver com o nosso, e ele é um artista importante da Inner Visions, que é um selo que a gente admira. Beleza, não rolou, tal. Mandamos a música pra Organic Tunes, eles gostaram do EP, e aí eu recebi um e-mail falando, olha, o que você acha de a gente ter um remix do Economist? Aconteceu. E aí o Economist acabou fazendo um remix pra gente, isso abriu muitas portas pra gente lá fora de se conectar com outros produtores e aí segue o jogo, né? Ainda veremos os próximos capítulos disso. Com tantas gigs, Júlio, o que os DJs gringos mais te ensinaram nessa jornada sua como DJ, cara? Eu acho que isso é muito interessante essa pergunta, né? Eu acho que é uma coisa de tocar mais pra eles do que pro público.
Porque eu sempre tive uma preocupação gigantesca de agradar o público. Obviamente que eu sou o DJ curador que vou tocar as músicas que eu quero tocar, né? As músicas que eu acredito que vão funcionar. Mas eu também tenho umas cartas na manga porque, na minha essência como DJ, o DJ precisa animar as pessoas. Precisa as pessoas dançarem. Então eu sempre tenho as minhas cartas pra... E o que eu senti, principalmente ao longo dessa jornada no The Edge, tocando muito no The Edge, e algumas vezes no Arung, com alguns gringos que eu toquei, é que os gringos não têm essa preocupação tão grande de agradar o público. É como se eles trouxessem aquilo que eles querem apresentar e você tá lá para ouvir o que ele vai apresentar e fim. Então isso me trouxe uma perspectiva diferente. E o The Edge, depois de uns anos, eu comecei a construir os meus sets mais focado no que eu realmente queria tocar, porque às vezes eu via que a pista não estava funcionando, mas eu insistia, porque era aquilo que eu queria fazer. E é sofrido, né? Porque é como se você estivesse se machucando, porque você sabe que tem um disco ali que você pode puxar e tocar, e você vai botar fogo naquela pista, você tá ligado? Mas ao mesmo tempo, não. É isso que eu quero apresentar e é isso que eu vou fazer. E o The Edge é um clube que proporciona isso, porque as pessoas estão lá para ouvir o que você vai fazer. Só que às vezes você tá fazendo uma coisa que não tá pegando tanto elas. Então, ao invés de dançar assim, elas estão dançando assim. Então, essa diferença do DJ gringo, da visão do DJ gringo pros DJs brasileiros, não sei como tá agora, mas pra época, me ensinou muito. Me ensinou de os caras vêm meio pra fazer o som e foda-se. Se você quiser ouvir, você ouve. Se você não quiser, a porta é serventia da casa. Então eu sinto essa diferença. Você acha que a cena brasileira, Júlio, é unida? Eu acho que na época, na geração do Brazilian Bass, que houve um surgimento, eu senti que tinha uma galera mais nova que eles tinham uma coisa de estar um pouquinho mais unida. Talvez fosse impressão minha, porque eu sou muito otimista. Eu sou muito positivo e otimista, nunca estou negativando. Mas atualmente eu sinto que não é uma coisa dos DJs ajudarem os próprios DJs. Eu não vejo DJs falando de outros DJs, sabe? Eu acho que era uma coisa que deveria acontecer um pouco mais. Tem alguns, né? Tem alguns, mas é muito isolado, né? Aí, é fácil eu ajudar o meu amigo. É igual eu ajudar uma pessoa da minha família. O problema é eu ajudar um cara que tá ali precisando de ajuda. E eu acho que quando a cena se ajuda, ela se fortalece. Então, que ajude... Eu vejo uma coisa muito interessante que você fez um post e é muito difícil fazer conteúdo, a gente vive numa era de conteúdo. Por que não eu entrar lá e prestigiar com um comentário positivo pro meu companheiro de trabalho? Muitos DJs eu não conheço, porque é da geração nova, mas eu faço questão de entrar lá e deixar um comentário como uma forma de incentivo, porque eu sei que isso faz diferença, principalmente para quem gera conteúdo, quão trabalhoso que é montar uma estrutura e gerar conteúdo. Pro DJ, não é só produzir e fazer uma música. Você tem todo um trabalho gigantesco por trás disso, então você tem que gerar um conteúdo pra internet e às vezes aquilo flopa, porque não chega por conta do algoritmo e tal. Por que não os DJs se unirem e fazer uma força de vamos se ajudar? Eu tenho alguns grupos de DJs muito importantes, que às vezes eles lançam e pedem pra galera comprar no Beatport e tal. Tem até um grupo de promos ali, no qual a gente faz parte, enfim, você é um cara que fomenta também, mas eu acho que poderia ser mais. Você acha que esses rankings de revista, etc., ainda tem relevância? Não, eu nunca gostei de ranking, porque ranking é tem umas conversas de que não, isso aqui é pra trazer oportunidade, mas eu não vejo a música como uma disputa. E aí quando você coloca um ranking que esse é melhor, tipo assim, tinha época lá que tava o Tiesto em primeiro lugar. Tipo assim, por que o Tiesto é melhor que o Cole Cox? Quem que falou isso? Acho que tipo assim, ele tem uma popularidade maior, porque ele toca uma música que atinge mais pessoas. Agora, fazer um ranking, eu vejo só como uma forma de monetizar, é uma forma financeira de a revista criar uma polêmica e, de certa forma, também criar uma discussão, porque gera uma discussão, né? Eu sou fã do Michel Palazzo e o Michel Palazzo tá em terceiro e o Júlio Torres tá em primeiro. Por quê? Né? Então isso cria uma... Mas eu nunca gostei eu não sou a favor de ranking, eu acho que a música não é sobre quem é melhor.
Não tem... É como a arte, não tem certo e errado. Tem quem faz e quem se expressa. Agora, alguém dizer que esse é melhor que aquele, pra mim não faz sentido. Aí seria técnica. Aí vamos pegar quem tem técnica e performance. Aí ficou difícil, né? Qual que é o tempero brasileiro do DJ? Tempero brasileiro do DJ, eu acho que é... Eu acho que é o groove, né? Não sei se todos os DJs têm esse tempero brasileiro. DJ Mark tem um tempero brasileiro de groove, performance e tal. Cita Agora, mais um. Murphy. O Murphy tem uma coisa de uma coisa brasileira que envolve os DJs. Mais um. Os DJs internacionais. Vou tentar pegar alguém da... Moshak. O Moshak tem uma coisa de felicidade Brasil, porque o Brasil tem essa áurea de felicidade e tal. Então eu acho que esses três, eles trazem uma coisa do groove brasileiro. Mas acho que cada um tem a sua maneira, né? Às vezes tem DJs que são mais introspectivos, mas ele tem um groove na música. John Digweed. John Digweed, todas as vezes que eu toquei com ele, eu nunca vi ele levantar a cabeça. E já tocou com o John? Toquei com o John algumas vezes. Toquei em Maresias, toquei aqui em São Paulo, enfim. O John não levanta a cabeça, o John é inglês. Aliás, você parece ele mesmo, olhando assim. Você abaixou a cabeça, eu falei, o John Digweed aqui. John Digweed tá na frente. Vamos convidar o John Digweed? Vamos, claro. Porra, John Não, a Digweed... gente já tem o Júlio Torres, não precisa convidar ele. Obrigado. Por uma época, o meu som era muito progressivo, então eu me conectava muito com o Digweed e com o Sasha. Então acabava rolando de fazer gigs juntos, né? Júlio, você ainda ouve radio shows de outros artistas, DJs? Eu escuto muito do Pitong e eu gosto do... Não é um... ele é um radio show, né? Ele é um set. Eu gosto muito do Circo Louco. O Circo Louco tem uma quantidade muito grande de sets que eles colocam ali e de DJs que eu nunca conhecia até então. Então eu descobri muita gente ali e um ódio que dá porque os caras tocam música que não foi lançada e aí você fica sofrendo com aqueles IDs desde sempre, né? Eu sofro com isso desde quando eu comecei de querer ter uma música e demorava pra ter. E depois veio a tecnologia que facilitou, só que aí dificultou. Aí veio o Shazam, mesmo assim, Shazam não encontra. Então, isso é uma coisa que o DJ vive desde sempre. Então, o Pitong serve como uma referência. Eu acho que ele é um cara muito sério, desde sempre no cenário. Então, o Rail One dele ali, o Essential Mix, enfim. Eu gosto. E agora eu tenho acompanhado a página do Circo Louco, que eu gosto também, de ouvir uns sets. Para quem quiser uma experiência com vinil aqui em São Paulo, o que você recomendaria? Experiência pra ouvir os DJs tocando com vinil? Não, para comprar discos. Comprar discos então. Meu estúdio ele fica na Barão de Itapetininga, no centro. Quem quiser gravar, mixar, fazer qualquer coisa no estúdio já tá convidado a fazer um jabá aqui. Claro. Pode me chamar no inbox. Meu estúdio fica na Barão de Itapetininga e na mesma Barão de Itapetininga tem a Galeria Nova Barão. E hoje a Galeria Nova Barão, ela tá praticamente concentrada todas as lojas de disco de São Paulo, naquela região. Então, primeiro piso ali você vai ter de tudo. Tem a loja do meu amigo Márcio S, do Marcinho e do Mimi, que fica na Galeria Metrópolis. Perto ali, não? Que tá perto ali, tá bem perto dali. Então, eu acho que ali dá pra você ter uma experiência como pesquisador, como só um entusiasta de disco, comprar um disco de presente, enfim. Ouvir algum DJ, outro dia eu tava lá, Natasha Diggs estava tocando na Petróleo, enfim. Então, é um lugar gostoso pra você sentir dentro da música, assim. Por que você escolheu essa região? Porque eu gosto da região central. Eu tenho uma ligação com o centro, apesar de não morar ali na região. Eu sinto que o centro ficou abandonado por uma época, e downtown é downtown em todas as cidades, é caótico, né? Não dá pra falar, o centro de São Paulo é caótico. Isso é verdade. Quem viaja sabe que downtown de Nova York, downtown de Los Angeles, downtown de Londres, todos os centros, eles são caóticos, Rio de Janeiro, enfim. E aí começou um movimento de vamos revitalizar o centro, Facundo Guerra fazendo uma coisa aqui, outra ali, as coisas acontecendo. Por que não ter um estúdio no centro, que fica meio perto de tudo e traz essa coisa, essa áurea artística? O centro tem uma coisa artística, que é o começo de tudo, né? Eu vou lá porque eu moro do lado, eu moro na 9 de julho. Então, vou tomar um café. Vai lá tomar um café, eu vou ficar muito feliz de receber. O dia que você for, você me avisa. Te aviso. Isso. Quer dizer, você mora tão perto que você pode ir lá sempre. Eu vou a pé. Mas eu preciso ir lá também. Tenho muitos amigos que vão lá tomar um café, então vocês estão convidados. Você que está assistindo também, vou adorar te receber lá. Vamos falar mais disso. Você montou um estúdio, então? Montei um estúdio. Conta aí. Um estúdio de gravação, mixagem, masterização. Lá tem tudo de equipamento profissional. Quero gravar no microfone muito bom, tem um Neumann
87 tem lá, tem compressor o 1176, tem LA2A, então ele tem um aparato em sintetizadores, D50, enfim, então ele tem um aparato de equipamentos para atender quem quer ter uma experiência analógica e um som de alta qualidade. O projeto de engenharia foi do Fabiano Zorzan, que é, meu amigo, a gente dividiu residência no The Edge por muitos anos. Ele está muito focado agora na como é que chama produção de estúdio, o nome da empresa? Não, A Function, a caixa de som? Não, é acústica, né? Acústica, isso. Acústica, ele fez o projeto, na verdade ele desenhou o projeto, a engenharia do projeto, e depois ele indicou um parceiro para construir. Então o estúdio está preparado, o tamanho exato, tudo perfeito para mixar e masterizar. Então, quem quiser ter uma experiência analógica, vai lá conhecer o estúdio. Para uma produção, enfim. Você levou teus toca-discos? Meus toca-discos não, mas eu quero botar um par de toca-discos lá, porque é um espaço muito grande, então ele proporciona você ter um café, um coworking, então ele serve para umas outras coisas. Então eu quero botar um par de toca-disco lá para as pessoas terem uma experiência de, às vezes, um amigo lá fazer um set, tocar uns discos, enfim. Os que sabem tocar com disco. Tem muita gente interessada em tocar com disco. Contou para mim como se eu soubesse. Você sabe muito bem. A gente já tocou muitas vezes juntos, é que você é um humilde. Que coisa boa, cara. Esse papo tá muito legal, viu? Obrigado pelo convite, pela Júlio, eu queria hospitalidade. Eu queria deixar esse espaço eternamente aberto para você. Obrigado. O fato de você estar aqui hoje é pelo que você construiu, pelo teu talento, pelo que você construiu de fato com um trabalho, cara. Uhum. Você é um dos caras que eu mais admiro. Obrigado. Mas, independente da nossa relação pessoal, você está aqui pelo que você construiu como artista, cara. E o propósito desse podcast, junto ao meu sócio Rafinha, foi justamente trazer o máximo da conversa aberta com os profissionais, sabe? Sim. Então, veja o Refresco Sonoro sempre como um espaço para você falar dos seus projetos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E você que está aqui com a gente também, não esqueça de falar o que achou, se inscrever, mandar para os amigos. E Júlio, muitos fãs teus vão assistir isso. Fica à vontade, esse espaço é seu, amigo. Agradeço pela oportunidade. Acho que é sobre fomentar música e arte, né? Antes de ter essa cena de podcast, eu comecei, até convido a galera que está assistindo a dar uma olhada, eu comecei em casa, tava um dia com o João Lee, e a gente tava lá meio de madrugada, o Andy também, e aí o Facebook ele abriu a possibilidade de você abrir uma live. E aí eu comecei a mostrar uns discos lá na live, a galera começou a curtir aquela ideia, e a gente lançou um programa, não dá pra falar de programa, se chamava Vinyl Sessions. Então eu toda terça-feira com o Andy recebi uns DJs lá pra falar de música, mostrar sua coleção de disco, então teve um monte de gente legal, pode dar uma pesquisada aí. E eu acho que tá atrelado a isso que vocês estão fazendo, é uma coisa de você poder abrir um espaço para falar de música e de arte e de inspirar pessoas. Eu acho que nada mais incrível e rico que isso, que você poder legado, divulgação, oportunidade e inspiração. Então, que o programa tenha vida longa e que eu possa voltar aqui para falar de outros projetos e que a gente continue se encontrando ao longo dessa jornada. Com certeza. Valeu! Esse foi mais um episódio. Valeu a vocês todos. Uma experiência... A gente tentou fazer o melhor aqui para vocês. Retribua indicando esse programa para alguém. Valeu, até a próxima quarta-feira. Refresco Sonoro Podcast é apresentado por Vodka Ministry. Beba com moderação.